Mais um exemplo. Temos agora uma guilhotina que é utilizada para cortar placas de madeiras em uma fábrica de móveis. Essa guilhotina ela tem as suas navalhas acionadas através do movimento de um atuador. Esse atuador necessariamente tem que ser um atuador de dupla ação, uma vez que as lâminas precisam de força no movimento do avanço do cilindro para que elas consigam cortar a madeira. E como o problema está mencionando, devido ao peso da lâmina, é necessário que o cilindro tenha força suficiente para levantá-las. Ou seja, um cilindro de simples ação não seria capaz de levantar a lâmina. Nesse caso, é necessário utilizar um cilindro de dupla ação. Estão disponíveis apenas componentes pneumáticos, então, nesse caso, não é possível montar um circuito hidráulico. Para que não haja risco do operador colocar as mãos embaixo da lâmina durante o seu avanço, desenvolva o circuito de forma que, para o avanço, ele deva usar as duas mãos. Ou seja, não pode ser possível ele apertar o botão que avança o cilindro com uma das mãos e a outra mão está livre, porque essa mão livre ele pode, por exemplo, tentar puxar alguma placa de madeira e sem querer colocar a mão embaixo da lâmina e sofrer um acidente. Então, necessariamente para que esse cilindro avance, para que a lâmina desça e corte o material, o operador precisa estar com as duas mãos ocupadas no mecanismo de comando. Então, eu preciso de dois botões, preciso de apertar dois botões para que o cilindro avance. Além disso, para evitar um corte incompleto da madeira, garanta que o cilindro chegue até o final do curso para retornar. Ou seja, o operador vai apertar os dois botões e mesmo que ele solte esses botões antes do tempo, o cilindro precisa chegar ao final de curso e depois retornar. Ele não pode retornar no meio do caminho. Basicamente, vão existir duas maneiras de resolvermos esse problema. Uma delas vai envolver componentes que a gente já conhece e na outra nós vamos aprender um novo componente. Bom, vamos selecionar os componentes. Vamos precisar de um atuador de dupla ação. E se a gente observar o atuador de dupla ação, a gente percebe que ele possui duas conexões. Ele possui lugar para encaixarmos duas mangueiras. Uma das mangueiras vai levar ar para o cilindro avançar e a outra mangueira vai levar o ar para ele retornar. Dessa forma, a válvula direcional que vamos ligar ao cilindro precisa ter duas saídas. Então, não é possível conectar esse cilindro a uma válvula 3/2. Precisamos utilizar ou uma válvula 4/2 ou uma válvula 5/2. Vamos utilizar a válvula 4/2 nesse exemplo. Vamos precisar também de algumas válvulas 3/2. Isso porque vai ficar mais simples se realizarmos esse circuito, se idealizarmos esse circuito com comando indireto. Dessa forma, vamos colocar aqui do lado esquerdo duas válvulas 3/2 e ainda vamos precisar de mais uma válvula do outro lado. Essas duas válvulas que colocamos aqui à esquerda é que vão receber os dois botões que o operador vai ter que apertar para fazer o cilindro avançar. E essa outra válvula que colocamos aqui do lado direito vai ser a responsável por proporcionar o retorno do cilindro. Além desses componentes, vamos precisar da fonte de alimentação. Agora que já temos os componentes, podemos fazer as ligações. Então, vamos clicar aqui nesse botão que permite fazer as ligações. A primeira ligação que podemos fazer é do cilindro com essa válvula principal. A seguir, podemos ligar a pressão em praticamente todas as válvulas. Então, praticamente todas as válvulas vão receber ar diretamente do compressor. A exceção vai ser nessa válvula aqui. Daqui a pouco a gente vai entender por que eu não vou ligar a pressão nessa válvula. Eu posso também
ligar as conexões de escape. Todas as válvulas vão possuir uma conexão de escape. Então, a gente aproveita que está com conexões acionadas e clicamos 2 vezes na conexão que desejamos colocar o escape e podemos utilizar qualquer um desses 3 tipos de escape. Aperta OK, repete o procedimento nessa válvula, OK, repete o procedimento nessa válvula, OK, e repete o procedimento nesta válvula, OK. Eu disse agora há pouco que nesse circuito vamos utilizar comando indireto. Dessa forma, precisamos que essa válvula principal tenha como mecanismos de acionamento pilotos pneumáticos. Então eu vou selecionar o botão acessórios para eu conseguir clicar 2 vezes na válvula, abrir a caixinha de acionamentos, as configurações da válvula, e então eu vou de um lado colocar que a válvula é acionada por piloto e do outro lado a mesma coisa. Então essa válvula ela é acionada por duplo piloto. E eu vou precisar fazer uma configuração aqui nas vias existentes em cada uma das posições dessa válvula. Vocês vão perceber que se vocês procurarem a representação de uma válvula 4/2, geralmente são essas que são representadas. Então as válvulas comerciais elas possuem essa característica. Aperta OK. Pronto, essa válvula está configurada de acordo com o que a gente precisa. Percebam que nesse momento surgiram mais 2 conexões laterais. Essas conexões laterais eu vou uni-las a essas válvulas que estão do lado. Ou seja, para que o cilindro possa avançar, eu preciso trocar a posição dessa válvula. Para eu trocar a posição dessa válvula, eu preciso fazer com que o ar passe por essa tubulação e sopre a sede da válvula para o outro lado. Aí eu troco a posição dela, o ar consegue subir e o cilindro avança. Na hora que ele for retornar, eu preciso empurrar a sede do cilindro pelo outro lado, ou seja, eu preciso trazer ar até essa conexão. E aí o cilindro vai retornar. Essa válvula que eu deixei para ligar depois, eu vou ligá-la em série com essa válvula que está mais abaixo aqui. Para a gente entender por que eu fiz isso, eu vou mudar a forma de representar esse circuito. Eu vou tirar da representação por desenho e vou utilizar a representação por simbologia. Então, eu venho aqui em configurações, venho em modo de visualização e troco para símbolo. Bom, agora é possível perceber que o ar só vai conseguir chegar nesse piloto para modificar a posição dessa válvula principal se as 2 outras válvulas estiverem acionadas. Se eu por acaso modificar a posição apenas dessa válvula, essa seta vai se encaixar nessa linha, o ar vai sair do compressor, passar pela válvula, porque essa seta vai estar encaixada aqui, mas ele vai ser bloqueado logo acima. Se por acaso eu apertar só essa válvula, essa seta vai se encaixar na linha e o ar poderia passar por essa válvula, mas ele nem vai ter chegado aqui, porque ele vai estar sendo bloqueado antes. Então o ar só vai chegar aqui na válvula principal para modificar a posição dela e fazer o cilindro avançar se eu acionar essas 2 válvulas. Por isso que eu fiz a ligação em série. Bom, agora eu posso modificar os mecanismos de acionamento desses elementos. Essas 2 válvulas elas vão ter botão, vão ser acionadas por botão. Então, acionamento por botão. Aqui existe um problema nesse simulador. O correto seria utilizar esse botão que a gente chama de botão pulsante. Mas eu não consigo apertar 2 botões ao mesmo tempo usando esse simulador. Então eu vou usar um botão com trava. O botão com trava é aquele que você aperta uma vez e ele fica travado. Mas, obviamente, isso não resolveria no nosso exemplo. Na hora de montar esse circuito na máquina, eu preciso usar botões pulsantes e não botão com trava.
Senão o operador vai apertar um botão, vai ficar travado e ele vai ficar com a mão livre, podendo se acidentar. Isso aqui a gente está usando apenas por causa de um problema do simulador. Então, botão com trava e retorno por mola, mas deveria ser um botão pulsante. A mesma coisa na outra válvula. Um botão que deveria ser pulsante, deveria ser esse botão, mas eu vou usar o botão com trava, porque senão eu não consigo simular, e ponho o retorno por mola. Agora chegamos a essa válvula. Essa válvula é que vai fazer o cilindro retornar. Para o cilindro retornar, eu preciso empurrar a sede dessa válvula nessa direção, na direção que esse triângulozinho aponta. O enunciado do exercício fala para a gente que o retorno do cilindro só pode acontecer depois que ele chegar ao final de curso, depois que a navalha cortar a madeira. Então, eu posso utilizar nessa válvula, que vai fazer o retorno do cilindro, vai fazer o comando indireto para o cilindro retornar, posso usar um acionamento mecânico, um rolete. Então, vou clicar 2 vezes na válvula, no acionamento, e esse acionamento vai ser um rolete, que é o acionamento mecânico. O que é esse rolete? É uma rodinha que na hora que alguma parte da máquina encosta nessa rodinha, ela muda a posição da válvula. Então, na hora que o cilindro chegar no final de curso, ele vai encostar nesse fim de curso, né, nesse rolete, e mudar a posição da válvula. A gente vai ter um retorno por mola aqui. Esse rolete, algo muito importante de mencionar, é que ele precisa ter um nome. Como ele é chamado de fim de curso, nós vamos abreviar o nome dele, vamos escrever FC1. FC1, tudo junto. Fim de curso 1, tudo junto. É muito importante prestar atenção na maneira que a gente escreveu, porque eu vou precisar repetir esse código aqui logo à frente. Vou clicar em pronto. Observe que agora esse rolete já está identificado. É o rolete FC1, fim de curso 1. Clico em OK. O nosso circuito está quase pronto. Eu apenas preciso dizer o seguinte. Essa válvula que tem esse rolete FC1, na verdade, lá na máquina, ela não vai ficar posicionada tão distante do cilindro. Ela vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó, na frente do cilindro. De maneira que, ao avançar, o cilindro toque nesse fim de curso. Só que, quando a gente vai representar o diagrama, a gente precisa usar representações que evitem confusão. Se eu colocar esse fim de curso na frente do cilindro, eu já vi que algumas linhas ficaram cruzando. Na hora que o cilindro avançar, ele vai passar por cima dessa linha. Pode causar confusão. Então, o que os simuladores fazem para que a gente possa manter o circuito mais organizado? A gente deixa essa válvula na posição que ela estava, que aí meu circuito vai ficar mais organizado. Vou puxar essa linha aqui para baixo também. E aí, eu vou acionar de novo o menu Acessórios e vou clicar 2 vezes no cilindro. Quando eu faço isso, eu abro essa janela de configurações do cilindro. Eu posso, inclusive, modificar as dimensões dele. Eu posso colocar uma carga na frente dele para simular um peso que ele precisa vencer para avançar. Mas isso aqui é mera perfumaria para o nosso caso, para esse exemplo. Então eu vou precisar modificar, são os sensores. É aqui que eu vou ter acesso ao que eu preciso. Lembra daquele nome FC1 que a gente colocou no rolete? Eu preciso repetir ele exatamente igual aqui nesse campo, nesse sensor. Então também vou ter que colocar FC1. Se lá eu usei letras maiúsculas, eu preciso usar a letra maiúscula. Se eu não coloquei espaço aqui em lugar nenhum, eu escrevo da mesma forma, sem espaços. Esse fim de curso, ele vai ficar posicionado no finalzinho do movimento do cilindro, no final de curso mesmo. E a gente tem uma indicação aqui que esse cilindro ele está configurado para ter os seguintes finais de curso: na posição 0, quando ele está recuado,
e na posição 10 centímetros. Ele vai sair de 0, vai avançar até o 10 centímetros e depois vai retornar. Como esse fim de curso tem que estar posicionado no final do movimento do cilindro, eu preciso escrever essa dimensão de 10 centímetros aqui. Basta eu escrever, então, 10 e clicar em pronto. Dessa forma, vocês vão ver que essa inscrição FC1 vai aparecer no nosso diagrama, FC1. Esse tracinho representa esse rolete. Como eu disse para vocês, é como se essa válvula estivesse posicionada nesse lugar. Mas para evitar ficar embolado a representação, a gente apenas faz esse indicativo que aqui nessa posição está o FC1. Todos os componentes estão montados. A gente pode fazer a simulação. Então vamos clicar aqui na simulação. Obviamente, como a gente já comentou, né, esse simulador ele não realiza simulações nesse modo visualização de simbologia. A gente tem que mudar para o módulo visualização de desenho. Basta clicar em sim, né, aceitar a mudança. Estão aqui todos os componentes. Então vamos lá, vamos apertar o play. Então a gente percebe que o ar que vem do compressor passa por essa válvula direcional e chega na câmara da frente do cilindro. Se eu por acaso, né, eu quero cortar a madeira, eu venho aqui e aperto apenas um botão. Percebam que eu apertei um botão, mas não aconteceu nada. O cilindro não avançou. Né? Por mais que eu aperte esse botão, ó, o cilindro não avança, porque o ar ele passa através da primeira válvula, ó, aquela setinha para cima se encaixou aqui, ele passa através da primeira válvula, mas na segunda válvula existe um bloqueio. Então o ar não está chegando até a válvula principal, não está pilotando a válvula principal. Se por acaso eu apertar apenas essa válvula de cima, também não acontece nada, porque o ar nem está chegando aqui nessa conexão. Para que o cilindro avance, eu preciso apertar as duas válvulas ao mesmo tempo. Aí o cilindro vai avançar. Quando eu apertei as duas válvulas ao mesmo tempo, vocês perceberam que o ar passou por essas conexões, chegou nessa válvula principal e modificou a posição dessa válvula. E aí o ar conseguiu passar através dela e chegar no cilindro e fazer o cilindro avançar. Esse cilindro avançando, ele cortou a madeira. Agora, se eu soltar uma das válvulas aqui e cortar o fornecimento de ar, como o cilindro avançou e tocou nesse rolete FC1, ele retorna imediatamente. Vamos simular uma coisa. Vamos imaginar que o operador aperte rapidamente esses botões. Se ele apertar rapidamente, eu não vou manter o ar pilotando a válvula até o cilindro chegar no final de curso. Eu vou eventualmente retirar esse ar que está desse lado aqui antes dele chegar no final de curso. Mas como ele só retorna ao tocar o FC1, ao chegar nesse pontinho, tocar o FC1 e o FC1 pilotar a válvula principal para o lado contrário, mesmo que eu solte antes, ele vai concluir o curso para depois retornar. Ó, retirei. Ó. Mesmo tendo retirado, ele terminou de avançar e só retornou quando chegou ao final. Vou fazer de novo. Apertei os dois, tirei. Ele avança. Pode perceber que quando ele toca no FC1, ele aciona esse rolete. Ó, dá para ver na simbologia. Acionou o rolete, trocou rapidamente. O pequeno pulso de ar que é dado aqui, ó, já é o suficiente para modificar a posição dessa válvula e fazer o cilindro retornar. Bom, essa é uma das soluções para esse exercício. Temos uma outra possível solução. Para essa outra solução, eu vou precisar fazer algumas modificações aqui no circuito. Então, eu vou precisar deletar essas ligações. Nós vamos precisar modificar essas ligações. E também vou movimentar alguns componentes. Modificar a posição dessas válvulas direcionais.
para que aí eu consiga acrescentar um novo componente, que é esse aqui. É a válvula de simultaneidade, também conhecido como elemento E. Esse elemento só permite que o ar saia através dele se eu injetar um sinal de ar de um lado e do outro. Por isso que chama elemento E, ou válvula de simultaneidade. Eu tenho que fornecer ar dos dois lados simultaneamente. O que acontece? Se eu fornecer ar apenas em uma das laterais, o ar vai soprar esse carretel que ele possui, esse carretel vai deslocar um pouquinho e vai vedar a passagem do ar aqui. Se eu fornecer ar apenas do outro lado, vai acontecer a mesma coisa. O ar vai movimentar o carretel e o carretel vai bloquear a passagem. Agora, se eu fornecer ar dos dois lados ao mesmo tempo, pelo menos um dos lados vai estar aberto. Nesse caso, o ar vai conseguir passar e vai em direção à saída desse elemento. Então, basta eu acrescentar essa válvula de simultaneidade. Agora eu faço as ligações necessárias da válvula de simultaneidade. Eu vou ligar no piloto da válvula principal. Em cada uma dessas válvulas que possui os botões, eu ligo nas laterais da válvula de simultaneidade. Vamos evitar aqui o cruzamento de linhas e vamos ligar a pressão dessas duas válvulas no compressor. Então agora, quando eu simular, eu vou perceber que se eu apertar apenas um dos botões, a válvula de simultaneidade não permite que o ar chegue até o piloto da válvula principal. Mesmo que eu aperte do outro lado, nada vai acontecer. Porém, se eu apertar as duas válvulas ao mesmo tempo, aí sim a válvula de simultaneidade permite a passagem do ar, pilota a válvula principal e a válvula principal faz com que o cilindro avance. Quando eu solto um dos botões, o ar para de chegar no piloto da válvula principal e o rolete FC1 faz com que o cilindro retorne. Novamente, solto um dos botões, ou os dois. Para avançar, eu preciso acionar os dois ao mesmo tempo. Se eu soltar um dos dois, o cilindro retorna. Muito obrigado, até a próxima.